podia imaginar que aquela cruz era só o começo de uma história de amor. Amados irmãos e irmãs, que alegria estarmos reunidos nessa sexta-feira, dia 23 de maio do ano de 2025. Estamos na quinta semana do tempo da Páscoa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre com cada um de vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Eu, Robson Mota, ministro da Palavra, na comunidade Santos Anjos, área missionária Cidade de Deus, setor Dom Luís, da Arquidiocese de Manaus. Hoje me é dado a oportunidade de partilhar esta palavra que está em São João, capítulo 15, versículo do 12 ao 17. Nesse momento, a gente une nossos corações, os nossos pensamentos, as nossas vozes, orando, pedindo, intercedendo por cada irmão, por cada irmã, por cada pessoa que está necessitado da misericórdia do nosso Pai que está no céu. E Ele nos promete, tudo que tu pedires, Jesus disse, tudo que tu pedires a meu Pai, em meu nome, Ele vos dará. Então, nesse momento, a gente pede, que as pessoas que estão com problemas de saúde, problemas financeiros, problemas de falta de emprego, problemas pessoais, familiares, seja lá qual for o seu problema, nós temos a solução, nós temos a cura, que é Deus. Ele que nos sustenta e nos move e nos dá força e coragem para que nós possamos estarmos irmanados a Ele através de Jesus, que nós possamos estar firmes na nossa caminhada. Tudo isso nós colocamos no coração de Deus através do seu Filho Jesus Cristo, que vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo narrado por São João. Glória a vós, Senhor. João capítulo 15, versículo do 12 ao 17. Naquele tempo, Jesus disse: Este é o meu mandamento, amem-se uns aos outros, assim como eu amei a vocês. Ninguém tem amor maior do que alguém que dá a vida pelos amigos. Vocês são meus amigos se fizerem o que estou mandando. Eu já não digo que vocês são servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Eu chamei de vocês de amigos, porque fiz vocês conhecerem tudo o que eu ouvi do meu Pai. Não foram vocês que me escolheram, fui eu que escolhi e orientei vocês, para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça. Assim, qualquer coisa que vocês pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes dará. É isto que eu ordeno a vocês. Amem-se uns aos outros. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Que lindo, né? Texto lindo para a gente refletir e principalmente para a gente tentar vivenciar. Quando Jesus ele coloca assim, lá no início, versículo 12, amem-se uns aos outros assim como eu amei vocês, Então o amor, ele vem primeiro de Deus, através do seu Filho Jesus Cristo, por cada um de nós. E como nós precisamos vivenciar esse amor. As comunidades, vivem em discussão, às vezes, vivem desavenças, as pessoas, porque falta o amor no coração, e que nós possamos amar uns aos outros, porque Jesus ele nos dá esse mandamento. Este é o meu mandamento, O mandamento de Jesus é o amor. Quando nós conseguimos amar o nosso irmão, todos os outros mandamentos são fáceis de cumprir, mas quando nós não conseguimos amar, a gente não consegue colocar em prática nenhum dos mandamentos que Deus nos propõe. Porque a vivência cristã tem dois aspectos inseparáveis. Um deles é permanecer em Jesus e comprometer-se amorosamente com os irmãos. Esse é o segundo, Então, primeiramente, nós precisamos permanecer em Jesus, como foi esse texto anteriormente, ele fala da videira,
Os ramos que estão ligados à videira, eles darão fruto, mas aqueles que forem desligados, eles não darão fruto algum. Então, para que a gente possa, né, vivenciar tudo aquilo que Jesus nos pede, nós precisamos permanecer em Jesus e nos comprometer com nossos irmãos através do amor, né? Amar o irmão. Por mais que o irmão nos persiga, por mais que o irmão não goste de nós, mas a gente tem que procurar aprender a amar. É necessário que esta sintonia com Jesus, para que os frutos dessa união possam aparecer. E o mais importante deles é o amor entre os irmãos da comunidade. Porque, como eu falava antes, né, nós precisamos amar. Né? Precisamos amar aquelas pessoas que conosco convivem. Aqui a gente fala de comunidade, mas no nosso setor de trabalho, na escola, no nosso convívio comunitário, na nossa casa, será que nós estamos conseguindo viver em harmonia, em paz, em comunhão? Então, esses são questionamentos que nós devemos responder para nós mesmos, né? A comunhão com Jesus entre os irmãos, pois só amaremos Jesus verdadeiramente se nós conseguirmos amar aqueles que conosco convivem, né? Por quê? Porque como é que nós vamos amar Deus, amar Jesus Cristo, que nós nunca vimos, só ouvimos falar, né, através do Evangelho, através das suas manifestações para no meio de nós? Como é que nós vamos amar alguém que nós não conhecemos, se nós não conseguimos amar aquela pessoa que está do nosso lado? Nossa esposa, nosso marido, filhos, pai, mãe, irmãos, né? Aí se estende para fora das nossas casas, a comunidade, o trabalho, a escola, nossa a rede social, roda de amigos. Como é que nós estamos vivendo isso, né? Senão, se nós não conseguirmos amar as pessoas que convivem conosco, como nós iremos amar Jesus Cristo? Como nós iremos amar a Deus que nos criou? Como nós teremos um vínculo com o Espírito Santo? Como o Espírito Santo habitará em nós se nós não temos esse amor dentre nós? Então nós precisamos, a exemplo de Jesus Cristo, aprender a amar, porque naquele momento em que ele se vê abandonado por todos, pregado numa cruz, foi julgado e condenado à morte, sem nada ter feito, só porque disse que é filho de Deus e aprendeu, ensinou-nos a amar uns aos outros. Ele é condenado à morte. E naquele momento que ele está lá pregado na cruz, ele olha para o povo com compaixão, com amor, não com ódio, não com raiva, não com revolta. Ele diz: Pai, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. Lá nos Atos dos Apóstolos, quando nascem as primeiras comunidades, a partir da ressurreição de Jesus, que ele ascende ao Pai, a gente observa um fato muito interessante. As primeiras comunidades, elas começam com esse entrelace entre os membros, né? Eles começam a partilhar tudo que tem, né? Financeiro, trabalho, todas as alegrias e tristezas. E aquelas pessoas que estão de fora, os pagãos, eles se impressionam e dizem assim: olha como eles se amam, né? Então, é isso que Jesus quer que cada um de nós possamos transparecer, que nós possamos ser reflexo dele através da comunidade, através da nossa família, através do nosso convívio. Quando alguém olhar para nós e dizer assim: vejam como eles se amam, e não vejam como eles se odeiam, né? Então, que Jesus, que amou-nos primeiramente, que nós possamos ser esse espelho de Jesus, que nós precisamos aprender a amar a cada dia, a cada instante. Este é o meu mandamento: ame-se uns aos outros, assim como eu amei a vocês. Que seja louvado o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Não chore, Jerusalém, a alegria voltou. Teu Senhor está